E o sábado foi de mais um título para o Flamengo, de um vice-campeonato para o Grêmio, de outra derrota para o Corinthians, já são 4 em partidas oficiais, além do reencontro do São Paulo com a goleada e o fim do jejum de Pato. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero falar sobre a rodada do sábado e também dar um pouquinho da minha análise em relação a esses jogos. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e esse vídeo é bem diferente dos outros. Queria aproveitar o sábado de carnaval para dar uma analisada em cima do que eu vi de todas as partidas mais importantes que envolveram os grandes do futebol brasileiro. Quero começar falando sobre o Grêmio, vice-campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho, derrota por 1-0 para o Caxias. Caxias que já havia vencido o Grêmio no jogo do turno. Excelente temporada ou excelente início de temporada para o time grená, que venceu por 1-0 dentro de casa, no estádio com torcida dividida. E em relação ao Grêmio, sinal de alerta ligado. Já são 3 derrotas em 7 jogos do Campeonato Gaúcho. Se a gente levar em consideração também a Recopa, 8 partidas disputadas na temporada e essas 3 derrotas, 2 para o Caxias, o Grêmio já havia perdido para o Aimoré. O grande ponto para o torcedor do Grêmio e também para o Renato Gaúcho é que o time não tem se comportado bem. Nas 7 partidas do Campeonato Estadual, as 7 com força máxima, o Grêmio encantou em bem poucos momentos. E nesse jogo, especialmente desse sábado, que valia a taça do primeiro turno, um jogo bem apagado, de pouca intensidade e quase nenhuma criação. A ideia do Renato para tentar melhorar um pouquinho no que diz respeito à criação foi a tentativa de colocar o Thiago Neves no segundo tempo no lugar do Lucas Silva, mas para mim, substituição equivocada. O Lucas Silva até fazia um bom jogo, quem estava muito mal fisicamente era o Maicon. E aí com Maicon e Thiago Neves dentro de campo, o Grêmio passou a ser ainda mais lento e permitiu que o Caxias assumisse ainda mais o controle, especialmente no meio-campo. E dá pra dizer que o resultado só não foi pior porque o Vanderlei, um dos reforços para a temporada, acabou fazendo pelo menos 2 boas defesas. O Grêmio precisa acordar, até porque a partir de 3 de março já começa a Libertadores da América. Estreia contra o América de Cali, o atual campeão colombiano. O Grêmio precisa melhorar muito, porque em relação ao ano passado foram bons os reforços. Gosto do Vanderlei, gosto do Vitor Ferraz e do Orejuela, acho que o Caio Henrique precisa ser titular da lateral esquerda, o Lucas Silva vem fazendo bons jogos e o Diego Souza lá na frente também tem dado conta do recado. Até por conta da melhora do elenco, a obrigação de fazer com que o time jogue mais hoje é do Renato Gaúcho. Antes de falar sobre quem tem que ficar com o sinal de alerta ligado no Campeonato Paulista, queria elogiar a boa vitória do São Paulo por 4-0 contra o Oeste nesse sábado. Aí você vai lembrar que o Oeste é o time de pior campanha no Campeonato Estadual. Verdade, o Oeste, campanha horrorosa, só 4 pontos conquistados. Mas o São Paulo conseguiu, enfim, fazer os gols que vinha perdendo nas outras partidas. 4-0 com 2 gols de Daniel Alves, cara que para mim foi o melhor do jogo, e mais 2 gols de Alexandre Pato, que colocaram fim a um jejum bem grande, de mais de 6 meses sem gol do atacante. Pato que vinha perdendo bastante gol, mas que também vinha sendo prejudicado pela arbitragem. Por falar em arbitragem, mais uma vez, pelo 4º jogo seguido, o São Paulo, na minha visão, foi prejudicado no Campeonato Paulista com a não marcação de um pênalti claríssimo em cima do Igor Gomes ainda no primeiro tempo. Mas, dessa vez, o pênalti não fez falta, o São Paulo emplacou mais uma vitória que permitiu ao tricolor assumir a liderança do Grupo C. O São Paulo parecia aquele grande com maior risco de não classificação para a próxima fase. No início dessa rodada era só o 3º do Grupo C, mas com a vitória e os tropeços da Inter de Limeira e do Mirassol, São Paulo assumiu a ponta, agora tem 12 pontos, seguido pelo Mirassol com 10, a Inter de Limeira tem 9 e o Ituano, o 4º colocado desse grupo, também tem 9. Ou seja, é preciso atenção, mas de qualquer maneira o São Paulo parece estar recuperando seus melhores momentos. O bom futebol já vinha sido mostrado em outras partidas, faltavam os resultados. Esse 4-0 pode ser o início de uma caminhada diferente. 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Essa é a campanha do São Paulo até aqui no Campeonato Paulista. A única derrota para o Santo André em mais um jogo com arbitragem ruim. Santo André abre o placar com um gol irregular, com um gol em posição de impedimento. E a partir de agora o São Paulo também começa a olhar para a Libertadores da América. Faz mais um jogo antes da estreia na Libertadores contra o Binacional. Esse jogo é em casa contra a Ponte Preta e depois ele visita o Binacional, jogo no Peru. Bora falar sobre o Corinthians, que perdeu mais uma vez nesse sábado. Derrota por 2-1 para o Água Santa, de virada em Diadema.
Inclusive foi o primeiro jogo da história do Corinthians profissional, na cidade de Diadema. O Wagner Love havia aberto o placar. Ainda no primeiro tempo, o Corinthians tomou 1-1 e no segundo tempo, com um gol irregular, acabou tomando 2-1. O que não pode é perder com tanta frequência. Já são 4 partidas com derrota somente nessa temporada. Guarani do Paraguai, Ponte Preta, Água Santa e Inter de Limeira, os 4 tropeços do Corinthians. Por conta da série ruim de resultados, o Corinthians igualou a campanha de 2014 como seu pior início de uma temporada nessa década. São 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, aproveitamento de 41% dos pontos. Aquele time de 2014 era comandado pelo Mano Menezes e acabou nem conseguindo a classificação para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Dá para imaginar que o Corinthians corre risco em relação à não classificação para a próxima fase? Acho bem improvável. O natural é que o Corinthians se classifique, embora a derrota dê uma complicada no grupo D, que tem o Guarani como líder com 9 pontos, o Corinthians aparece em segundo com 8, o Red Bull Bragantino também tem 8 e ainda joga nessa rodada, joga nesse domingo, ele visita o Santo André. Em caso de empate, o Red Bull Bragantino tira o Corinthians da zona de classificação. Vale lembrar que no Campeonato Paulista são 4 times por grupo, os 2 primeiros passam e os 2 outros são eliminados. Esse grupo ainda conta com a Ferroviária, que tem 6 pontos conquistados. O grande ponto é que, além dessa campanha ruim no Campeonato Paulista, o Thiago Nunes já acumula uma eliminação. Em plena pré-Libertadores, o Corinthians caiu para o Guarani do Paraguai. E é preciso sim melhorar, é preciso sim evoluir. O Corinthians até em alguns momentos consegue encantar pela troca de passes, pelo repertório ofensivo, mas é um time que se desliga em boa parte dos jogos. E nessa partida contra o Água Santa, em vários momentos, o Corinthians parecia bem desligado, parecia desmotivado. E tudo o que não pode é ter desmotivação, especialmente depois de uma semana inteira de trabalho. A expectativa era de que o Corinthians melhorasse, porque enfim o Thiago Nunes teve tempo para arrumar a casa, mas a evolução quase não foi vista e o sinal de alerta precisa estar ligado, senão certamente daqui a pouco o trabalho do Thiago Nunes vai ser bastante questionado e ele vai correr risco sim de demissão. Por falar em risco de demissão, o Gesualdo Ferreira, o técnico português do Santos, tem irritado bastante a torcedores do Peixe e a membros do comitê de gestão, especialmente depois da derrota por 2-0 também nesse sábado para o Ituano em Itu. O Santos, ao contrário dos outros grandes em São Paulo, tem sua situação relativamente tranquila no grupo. O Santos deu sorte de pegar um grupo em que os times adversários pontuam bem pouco. Até por isso o Santos é o líder do grupo A com 11 pontos, o Água Santa é o segundo com 8 pontos, a Ponte aparece em terceiro com 7 e o Oeste, lanterna, tem só 4 pontos. Então dá para dizer que o Santos vai se classificar sem grande dificuldade e será o primeiro e ainda terá a vantagem de enfrentar um adversário bem mais fraco no primeiro mata-mata. Vale lembrar que esse confronto tem o primeiro contra o segundo do grupo em jogo único na casa daquele com maior pontuação. No jogo de hoje contra o Ituano, o Santos cruzou 36 bolas, só 4 certas, o que mostra total falta de repertório ofensivo, bem diferente dos tempos de Jorge Sampaoli, até por isso toda a irritação do torcedor. Santos, que já acumula 2 derrotas na temporada, também havia perdido para o Corinthians, tem mais 2 empates e 3 vitórias. O problema do Santos não são nem os resultados e a classificação, mas sim o desempenho do time, muito ruim. E o time nem mudou tanto em relação ao ano passado, saíram Jorge e Gustavo Henrique, o restante do time é basicamente o mesmo, mas a grande verdade é que o Gesualdo tem um estilo completamente diferente de jogo em relação ao Sampaoli. E o torcedor do Santos não gostou da forma como o time tem se comportado. Gesualdo que pediu para que o torcedor do Santos apareça em bom número para o jogo contra o Palmeiras, marcado para o Pacaembu, mas ao mesmo tempo em que pode ser um trunfo ter o torcedor ao seu lado, pode se tornar também um grande problema, porque se o Santos perder para o Palmeiras no Pacaembu com torcida única, certamente o português vai ser bastante contestado. Para fechar o vídeo, uma notícia que até parece antiga: Flamengo campeão. Já são 4 taças conquistadas desde a chegada do Jorge Jesus: Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, Supercopa do Brasil e agora a Taça Guanabara. Certamente a menos importante de todas, é só o primeiro turno do Campeonato Carioca e ela é tão menos importante que as outras que o Jesus entrou com um time completamente em reserva, com exceção do Gabigol lá na frente e com um dos zagueiros titulares, ou Léo Pereira ou Gustavo Henrique. Os dois atuaram juntos e um dos dois será titular ao longo da temporada ao lado do Rodrigo Caio. Por falar no Léo Pereira, um dos piores do jogo. O Flamengo que sofreu bastante com o Boa Vista, especialmente no primeiro tempo, porque teve o Léo Pereira em tarde bem ruim.
Boa Vista ainda abre o placar, o Diego no finalzinho do primeiro tempo chuta, a bola desvia num adversário e acaba enganando o goleiro do Boa Vista, garantindo um empate em 1-1. No segundo tempo, o Jesus começa a colocar seus titulares, coloca o Everton Ribeiro, que faz grande jogo, coloca também o Gerson e o William Arão, e com um time muito mais próximo do ideal, o Flamengo é bem superior ao Boa Vista no segundo tempo, cria inúmeras oportunidades e marca o gol do título com um golaço, por sinal, mais uma vez com o Gabigol, 5 partidas e 5 gols marcados no ano de 2020. Com esse gol, o Gabigol também chegou a 29 gols no novo Maracanã, ficando atrás apenas um gol do Fred, que ainda é o artilheiro do novo Maracanã, mas parece ser questão de tempo para que o Gabigol assuma esse posto. Jogo que teve 53.818 pagantes e uma renda de 2.100.000 reais. Mais uma vitória do time principal do Flamengo, já são 5 vitórias e um único empate esse no meio da semana contra o Independente Del Valle. E por falar no Del Valle, há um novo encontro com os equatorianos na quarta-feira de cinzas no Maracanã, pela final da Recopa Sul-Americana. O Flamengo precisa vencer por qualquer diferença de gols para faturar pela primeira vez um título internacional dentro do Maracanã. Dá para dizer sim que é favorito, especialmente depois do 2-2. E por falar nos títulos, queria te dizer quanto o Flamengo já faturou com o título da Taça Guanabara e também da Supercopa do Brasil. Supercopa valeu 5 milhões de reais, aquela vitória por 3-0 em cima do Atlético Paranaense. Já em relação ao Campeonato Carioca, primeiro turno, 500 mil reais. Esse foi o valor garantido com essa taça. Originalmente, o prêmio para o campeão da Taça Guanabara seria de 1 milhão de reais, mas como o Flamengo não se acertou com a Globo, houve uma redução em toda a premiação do campeonato e eu explico com detalhes essa história nesse vídeo que eu deixei aqui. Preciso te explicar também como é que funciona a partir de agora no Campeonato Carioca, levando em consideração que o Flamengo é campeão do primeiro turno. Em outros anos, se o Flamengo fosse campeão do segundo turno, automaticamente já garantiria o título do Campeonato Carioca. Mas, a pedido da Globo, houve uma mudança no regulamento. Se o Flamengo for campeão do segundo turno, ele só garante o título do Campeonato Carioca se tiver também a melhor campanha de toda a competição. Caso outro time, ainda que não tenha sido campeão de nenhum dos turnos, tenha feito mais pontos na somatória do primeiro com o segundo turno, enfrentará o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e as análises. Queria muito que vocês deixassem a opinião de vocês a respeito de todos esses jogos e times que eu falei. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece durante todo o vídeo. Aproveita e também aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E use o espaço para comentários para deixar sugestões de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal do Nicola. Beleza? Abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau!